Você top. Aleluia. Cadê Marcelo? Aê! Queridão, seja bem-vindo. Tá me ouvindo? Marcelo, tá me ouvindo, Marcelo? Nosso querido Dido, Risonaldo, forte abraço, queridão. Saudades, viu? Deus é bom, viu? Em todo tempo. Ana Militão também. Tá me ouvindo, Marcelo? Tá me ouvindo? Não estou ouvindo, tá? Não estou ouvindo nem que está carregando o vídeo, pastor. A imagem. Aqui nós estamos te vendo e estamos te ouvindo. Muito bem. Marcelo, eu vou lhe tirar, né? Uhum. Tira o fone. Só Eu vou tirar ele e conectar novamente. Tá me ouvindo? tá, agora eu estou Aê. ouvindo. Agora tá Ah, rapaz, beleza. muito E tá bom. tudo tão Marcelão, ouvindo muito direitinho, obrigado. pessoal? Eu que agradeço, Top, pastor. viu? É uma honra ter você aqui. Obrigado, viu, por você aceitar o nosso convite. E saiba que a igreja aqui, tanto o Rema como a igreja, né? A gente te ama, cara. Tu és uma bênção. Amém. Eita, cortou novamente, cortou o som. E foi. Tu quer tirar o fone não e fazer no som ao vivo não, para ver Melhor. se melhora? Eu vou sair e entrar novamente, ok, pastor? Porque cortou novamente o som. Tá joia. Vamos lá, gente. É, isso aqui ao vivo é assim, né? Mas vai dar certo. Maria, Regiane, sejam bem-vindas. Isso aí, vamos falando aí. Se prepara para fazer Manda perguntas. aviãozinho. Manda aviãozinho. Vamos lá, agora vai dar certo. Valeu, Dido. E agora, Marcelo? Não, mas me falaram que plugando o fone funciona como um cabo para melhorar a frequência. Eu vou tentar tirar o cabo. E agora? Tá ótimo. E você, tá me ouvindo? Tá do mesmo jeito, pastor, tá do mesmo jeito. Eu acho que é um problema aqui no prédio. Eu percebo que aqui no prédio só tem Vivo e a velocidade que fornecem aqui para o prédio é, acaba sendo consumida, porque eu tenho banda larga de 100 mega da Vivo e mesmo assim tá com esse problema. E quer dizer que você não escuta. Não escuta? Você não escuta de jeito nenhum. Eu vou tentar conectar pelo tablet, então, para ver se o que a gente faz. Vê aí. Vai fazendo aí. Enquanto isso, o pessoal tá falando aqui. Isso aí, gente. Abração, viu, a todo mundo aí. Dido, obrigado pelas palavras, viu? Nosso querido Edivan Biones, também professor do Rema, está aí dentro, aqui conectado. Também Isaías, para fazer perguntas, só pergunta difícil. Nosso querido Armando, Débora. Amém, gente. Lembrando, para as pessoas que entraram agora, saiu o decreto do prefeito liberando as igrejas para voltarem aos cultos presenciais com restrições. Então, no próximo domingo, nós vamos voltar com o nosso culto presencial e online, tá bom? Fica aguardando, nós vamos passar informações para você. Poxa, deu um.
Cancelar aí embaixo. Marcelo, entrou um nome aqui bem estranho, japonês. Eu acho que deve ser A o. pessoa esbarrou lá, né? É o. A pessoa esbarrou lá. Será que é teu pai, Marcelo? Ou tua mãe? Sei o que, Sugimoto. Ah, então apareceu o Marcelo. Agora sim, apareceu o Marcelo. Sugimoto. Pronto, e agora? Tá, aqui tá ótimo. Você tá ouvindo bem? E agora, estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Você está nos ouvindo? Tá, tá do mesmo jeito, meu Do mesmo senhor. jeito, Marcelo. Meu Deus do céu. Deixa só ele falar. Então fala o seguinte, Marcelo. Ministra para nós sobre a velha aliança e a nova. Pronto. Não ouviu. Falar em É. Libras, é? Eu não sei Libras. Deixa eu botar aqui. Peraí, licença, gente, que eu vou aqui fazer um negócio. Eita, nem viu. E agora? A gente tá Tá, ouvindo bem. Você tá ouvindo bem? Deu uma travada lá. Tá ouvindo, Marcelo? Ah, vai uns minutinhos já. É, vai, mas eu acho que tá um Por causa problema da técnico lá, né? questão da live das 20 também, né? É, tem a live das 20 horas também. Vamos tentar aqui mais uma vez para ver o que é que faz. E aí, Marcelo? agora sim. Agora Gol! Bom demais! agora deu certo. O pessoal tava pedindo para a gente reiniciar a live, né? Mas só que tem a live do Ministério às 20 horas, né? É verdade, para Não não é concorrer verdade. com o horário, para não avançar no outro horário. Então, Sim, mas boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Olá. boa Eu noite, querido. esqueci o nome Carlos. Carlos, Isso, boa noite, irmão Carlos. boa Então, é noite, um prazer queridão. estar aqui, pastor. Obrigado pelo convite. E, sem muita delonga, né, a gente vai falar sobre o contraste, né, da nova Isso. aliança com a antiga aliança, né? Amém. Uhum. O contraste, porque é interessante que o próprio Senhor Jesus falou sobre essa realidade, sobre uma nova aliança, né? E existem muitas promessas no Antigo Testamento falando de uma nova aliança, né? Embora não exista no Antigo Testamento nenhuma insinuação, nada falando sobre o surgimento da igreja, fala sobre uma nova realidade, né? Sobre um novo pacto, né? Um novo espírito, e a gente vê que tudo isso foi manifestado na igreja. E claro, porque no Antigo Testamento não se falou na igreja? Em Colossenses fala que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações foi revelado a nós. E é a igreja, né? A vida de Deus, a igreja participando da natureza divina e muitas outras verdades. Mas eu queria começar com um texto de Hebreus, capítulo 8, verso 6. O livro, a Carta aos Hebreus, é o livro que mais existe contraste do Antigo e do Novo Testamento, né? É um livro que Uhum. faz praticamente mostra que quando Cristo estabeleceu uma nova aliança, houve uma ruptura com a antiga aliança, com os cultos judaicos, né? Claro, foi conservado ainda uma lei moral, né, foi conservado ainda exigências comportamentais. De fato, É. são exigências até maiores, né?
E Jesus, ele mesmo, ele iniciou isso. A gente observa que quando Cristo ele veio pregando a palavra, ele disse: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito? Ele estava citando passagens do Antigo Testamento e decodificando ou revelando o que é que Deus sempre quis transmitir. E Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mesmo mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Amém. Se ficarmos somente nesse versículo, vai dar material para ter uma, duas, três, várias ministrações. O que esse texto está Muito bom. afirmando é que aquilo que Jesus obteve para nós é superior a tudo aquilo que os personagens do Antigo Testamento obtiveram. Por que é superior? Porque é baseado em uma aliança superior, com promessas superiores, ele disponibilizou bênçãos superiores. O que o texto está falando é que o ministério de Cristo era superior ao ministério de Moisés ou de qualquer outro personagem do Antigo Testamento, porque é baseado em uma aliança superior com promessas superiores. E essa palavra superior no grego é kreiton, que fala o significado no dicionário de Strong é mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável, mais excelente, portanto melhor. Então, o que Jesus obteve para mim, para qualquer cristão, para qualquer pessoa que professe a fé em Cristo Jesus, é que a vida que Cristo disponibilizou é mais útil do que a vida do Antigo Testamento, é mais vantajoso do que o que aquelas pessoas viveram, é mais aproveitável, é mais excelente. A vida que Jesus disponibilizou é mais excelente, portanto, melhor. É Glória a interessante Deus. que é comum a gente encontrar cristãos com um slogan dizendo o seguinte: eu queria ter o coração de Davi, a força de Sansão e a paciência de Jó. Não é verdade? Isso é o Verdade. quê? É o resultado de um cristão que não entende a superioridade daquilo que Cristo trouxe para nós. Né? Certa vez eu estava assistindo um programa e inicialmente não tinha nenhuma identificação. E o que o programa estava transmitindo era que o Antigo Testamento tem o mesmo peso que o Novo Testamento. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Peraí, essa história não está bem contada. Logo me saltou à memória esse texto de Hebreus 8,6. Como o Antigo Testamento está no mesmo peso que o Novo Testamento, se em Hebreus 8,6 diz que Jesus obteve um ministério mais excelente, ele é mediador de uma superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Se o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento, como é que está em pé de igualdade se o Novo Testamento é superior? Depois do Uhum. final daquele programa é que eu percebi que por que eles enfatizavam tanto que o Antigo Testamento estava em pé de igualdade ao Novo Testamento? Porque eles criam no sábado, acreditavam na guarda do sábado, da abstinência de alimentos. Eles, na verdade, eram sabatistas, né? Eram Uhum. influenciados pela doutrina do adventista do sétimo dia. Por isso, eles queriam colocar no mesmo pé de igualdade com quando a própria Bíblia, o próprio Novo Testamento, mostra que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento. E se Muito a gente bom. for percorrer, pastor, o Novo Testamento, nós vamos encontrar inúmeras outras passagens que falam sobre isso, sobre a superioridade do Novo Testamento. Até porque, vamos observar o aspecto de justiça. Olha só, né? É até uma matéria do Rema, não é isso? A questão de Vi. justiça. Se a lei que veio através de Moisés trouxesse uma justiça perfeita, para que Cristo veio então? Cristo morreu em Isso. vão. Já existia uma lei. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo disse que pela lei ninguém será justificado. A lei veio pleno conhecimento do pecado. Eu costumo dizer que a lei é o diagnóstico. A lei mostrava a condição pecaminosa do homem. Emanuel está aqui atrás, ele disse que queria participar da live. E aí, Emanuel? Manda um abraço para os irmãos, filho, manda. Pronto. Olha só, uma pessoa vai ao médico, ele está sentindo um desconforto no peito, vai ao médico, tira um raio-x e o médico dá um diagnóstico. Você está com pneumonia. A pessoa pode pegar o raio-x, passar o dia inteiro olhando para o raio-x. Ela não vai receber a cura, não vai ser curada. A mesma coisa, a lei é o diagnóstico do homem. O homem sem Cristo é um pecador, está condenado à perdição eterna.
Muito bom. Só que a lei não é a cura, a lei é o diagnóstico. Quem é a cura? Cristo. A palavra diz em Gálatas que a lei serviu de aio para conduzir o homem a Cristo. Inclusive, Paulo fala muito sobre isso em Gálatas. Paulo ele argumenta: a lei nunca veio dar uma justiça perfeita, então para que existe lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A pergunta é: o descendente, Cristo já veio? Já veio, então a lei passou. Aí Paulo diz em Romanos 10:4, pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia. Então, e a gente percorrendo o Novo Testamento, vamos encontrar inúmeros contrastes a lei mosaica é inferior à graça de Cristo, o culto do Novo Testamento é superior ao culto do Antigo Testamento. Outra verdade, lá em João capítulo 4, Jesus fala sobre verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus fala sobre uma verdadeira adoração? Porque como pode uma pessoa morta espiritualmente ter uma adoração viva? É impossível. Em Romanos, do capítulo 5, 3 vezes no capítulo 5, Paulo fala que a morte reinou no Antigo Testamento. 2 vezes Paulo usa a expressão a morte reinou, e depois ele fala reinou a morte. Se pegarmos desde a queda de Adão até Malaquias, até Jesus, antes dele ser crucificado, houve o reinado da morte espiritual. As pessoas que a Bíblia fala sobre elas, que a Bíblia registra, Abraão, Isaac e Jacó, todos esses personagens do Antigo Testamento, eles estavam participando, desfrutando de algo que Jesus não participava. O quê? Separação de Deus, morte espiritual. Como pode um morto espiritual trazer uma adoração em espírito e em verdade? Não pode. Então, uma das primeiras coisas que a nova aliança fez foi, o sacrifício que Cristo fez foi recriar o espírito humano, e agora recriados, e agora sendo uma nova criatura, eu posso ter uma adoração viva e em verdade, uma adoração verdadeira, baseada nessa verdade do Novo Testamento, e me relacionar com Deus de uma forma em que os personagens do Antigo Testamento jamais conseguiram se relacionar. Isso é retratado pelo fato de que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha contato com a presença santa de Deus. A gente sabe disso. Inclusive, eu vou ler até um texto de Hebreus, capítulo 10. Eu estou só iniciando, depois a gente vai abrir para perguntas de alguns irmãos e, claro, também o comentário do pastor, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, nunca a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente se oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de oferecer, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. O que esse texto está dizendo é, se a lei, se o Antigo Testamento purificasse, não haveria, ano após ano, memória sobre o pecado, lembrança do pecado e sacrifício sobre o pecado. Aí o texto de Hebreus resume dizendo que através de um único sacrifício, Jesus, ele purificou aqueles que professam a fé nele. Aleluia. Muito bom. Outra passagem é Colossenses capítulo 2, olha só, e concorda com esse texto de Hebreus. Colossenses 2,16 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos. Porque tudo isso, o quê? Comida, bebida, dia de festas, lua nova ou sábado, tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Eu costumo perguntar, aqui está falando o seguinte, que o Antigo Testamento falava de sombras. Cristo trouxe a imagem real, porque Cristo é a imagem real. Tudo o que a lei, os profetas, nos salmos testemunhavam, estava em Cristo e foi manifestado pela nova criação. O que é melhor, a casa ou a sombra da casa? O carro ou a sombra do carro? Cristo ou a lei? Então, quando Cristo ele trouxe a sua vida, ele trouxe a imagem real de toda a sombra que o Antigo Testamento sinalizava. Então, se a gente for ver, né,
o Novo Testamento em si é um grande contraste. E, claro, o Antigo Testamento deve ser abolido completamente? Claro que não. Claro que não. Se a gente for observar, existem muitos exemplos no Antigo Testamento que servem para nós. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele vem falando sobre isso, que aquilo que aconteceu com eles, quanto à questão de desobediência, a não viver uma vida consagrada, a não viver uma vida de obediência, tudo que aconteceu com aqueles personagens do Antigo Testamento servem de exemplo para nós. Nós, que sobre nós tem chegado o final dos tempos. Então, existem muitos exemplos comportamentais que nós encontramos no Antigo Testamento. Agora, quando nós fazemos um contraste das realidades que Cristo disponibilizou, vamos perceber que é completamente diferente. Por exemplo, no Antigo Testamento, eles tinham autoridade sobre demônios? Não. No Antigo Testamento, havia uma instrução para se impor as mãos sobre os enfermos e ministrar a cura? Não. No Antigo Testamento, eles tinham a habitação do Espírito Santo de Deus dentro do coração deles? Não. No Antigo Testamento, eles poderiam dar um culto em espírito e em verdade? Não. E a gente pode percorrer muitas outras verdades. No Antigo Testamento, eles eram orientados pelo Espírito de Deus em seus corações? Não. O que muitas vezes acontecia era visões de anjo, eles tinham aparições de anjos, muitas vezes eles ouviam a voz de Deus, ocasionalmente, mas eles não tinham o testemunho do Espírito de Deus, uma consciência viva 24 horas por dia. Eles não tinham essa habilidade que nós temos hoje de ser orientado pelo Espírito. Tanto é que tem um texto no Antigo Testamento que o salmista Davi diz: ó Deus, tu me sondas e sabes se em mim há algum caminho mau. Hoje, no Novo Testamento, é completamente diferente. Porque em 1 Coríntios 11, 28, Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. No Novo Testamento, nos foi dado uma capacidade de fazer um autoexame e saber se existe algum intento, algum caminho mau. E se eu detecto isso, eu corrijo, me arrependo e mudo a rota. Amém. Amém? Foi colocado aqui, mas... Isso, mais de 380 vezes foi feito esse contraste do Antigo com o Novo Testamento. Oi. A mamãe não deixou arrumar a casa. Tá certo, vá para lá com a mamãe. Vá. Barato, cara. Outra verdade que nós encontramos geralmente quando eu ensino a matéria Justiça de Deus, eu faço esse contraste, né? Se Cristo ele disponibilizou uma nova criação, o que vai fazer com que nós entendamos essa nova criação é justamente estudar sobre o que Cristo deixou disponível. O exemplo bem claro que eu poderia falar, pastor, é o seguinte: vamos supor que você compre um Blu-ray. Blu-ray é um equipamento que vem substituindo o DVD. E aí, de repente, o Blu-ray não consegue ligar. Aí, é um equipamento novo, é som digital, imagem digital, alta definição. Aí, de repente, você quer consertar um problema no Blu-ray e você pega o manual do DVD. Peraí, DVD é um equipamento inferior. Você vai conseguir corrigir os problemas do Blu-ray lendo o manual do DVD? Não vai conseguir. É a mesma coisa. A vida que Cristo disponibilizou para nós é superior. Se eu não estou conseguindo desfrutar dessa vida, se eu não estou conseguindo manifestar os frutos dessa vida, eu não vou buscar o manual inferior. Eu tenho que buscar o manual dessa vida superior. E o manual dessa vida superior é o Novo Testamento. Então, eu vou focalizar, eu vou observar o Novo Testamento, porque no Novo Testamento vou encontrar verdades que vão falar sobre essa vida. E a Bíblia mostra em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 4. 2 Coríntios 3, 4, Paulo disse: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí o versículo 7 diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito?
E aí o Aleluia. versículo 9 diz: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção de glória será o ministério da justiça. O que é que Paulo está fazendo aqui? Um contraste das alianças ou dos ministérios. É um contraste do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E é interessante que ele classifica a lei mosaica, ou que está no Antigo Testamento, como o ministério da morte e da condenação, e o Novo Testamento como o ministério do Espírito e da justiça. A gente, ensinando no Rema, ministrando nas igrejas, a gente tem percorrido o Brasil. Eu nunca encontrei nenhuma igreja, Igreja Batista Ministério da Morte, ou Igreja Assembleia de Deus Ministério da Morte. Nunca encontrei. Paulo está falando de um ministério. Que ministério é esse? A lei mosaica, está no Antigo Testamento. Na ótica de Paulo, ele, inspirado pelo Espírito, ele disse que a lei mosaica é classificado como o ministério da morte e condenação. E aquilo que Cristo trouxe e deixou disponível, o Novo Testamento, é o ministério do Espírito e da justiça. Eis a razão porque muitos cristãos não estão descobrindo essa justiça. Por quê? Porque se alimentam muito mais do ministério da morte e condenação do que do ministério do Espírito e da justiça. Se eu só ministro o Antigo Testamento, morte e condenação, morte e condenação, morte e condenação, é normal, é natural o povo andar condenado e sem desfrutar daquilo que Cristo disponibilizou para eles. Agora, se eu ensino sobre o ministério do Espírito e da Justiça, eles vão andar da forma em que Deus espera que nós andemos. A palavra diz em 1 João, quem nele está, né? Quem está em Cristo deve andar como ele andou. Agora, por que muitos cristãos não estão andando como Jesus andou? Porque se alimentam muito mais do ministério da morte e condenação. Verdade. Eu estou dizendo com isso que é errado ler o Antigo Testamento? De forma alguma. Não. De forma alguma. Agora, claro, um cristão hoje ele tem que ler muito mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. Apenas para a gente ter ideia. Quando a Bíblia diz em Ezequiel 26, 36, dar-vos-ei um novo coração. Era uma profecia messiânica, apontava para a realidade que nós hoje estamos vivendo. Hoje nós temos um novo coração, um novo espírito, somos uma nova criatura. Aquilo que Ezequiel no Antigo Testamento apontou, se manifestou para nós hoje. E eu só vou conseguir usufruir disso, eu só vou manifestar esses frutos uma vez que eu esteja inteirado dessas verdades. Aleluia. Deixa Muito eu bom, beber um Marcelo. pouquinho de água. Rapaz, mas glória a Deus, cara. Teve uma pergunta aqui bem interessante, né? Até de Edivan, né? Ele pediu para você comentar um pouco, no paralelo da velha aliança e da nova aliança, a questão da letra matar, né? A letra mata. Falar um pouco sobre isso. Assim, esse termo, o próprio contexto explica o que significa essa letra mata. Uma vez uma irmã veio me relatar algumas supostas manifestações do Espírito e eu disse para ela que ela estava equivocada. Eu disse para ela, e na verdade eu dei umas 4 ou 5 referências bíblicas. Irmã, não é dessa forma, porque a Bíblia dizia assim, a Bíblia disse isso, Paulo falou aquilo. Então, do jeito que você está expressando, não é dessa forma. A irmã viu que eu estava cheio de contexto bíblico, eu citei várias passagens, ela retrucou e disse, cuidado, viu, Marcelo, que a letra mata. A letra a qual Paulo descreve não é saber muito a Bíblia. Até porque em Colossenses 3,16, Paulo disse, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Paulo nem Jesus jamais reprovou o fato da gente aprender a Bíblia ou citar a Bíblia. A letra que Paulo aqui cita, o próprio contexto explica. O que é a letra? Olha só. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? A letra que Paulo descreve aqui é a lei mosaica, o decálogo que ele recebeu escrito em pedras. Até porque o próprio Paulo explica em Gálatas e em Romanos que a lei não foi dada para justificar o homem, a lei foi dada para mostrar a condição pecaminosa do homem. E também Paulo diz em Romanos capítulo 7 que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a letra
mata. A lei mosaica mostra a condição pecaminosa do homem. A lei vai avultar o pecado. Paulo argumenta em Romanos capítulo 7. A lei falava, não faça isso. A pessoa sentia o desejo, pecava, e Paulo disse, eu morri. E o mandamento que me era para a vida, verifiquei que esse mesmo mandamento se me tornou para a morte. Porque o mandamento, tomando ocasião do pecado, me enganou. Não, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e me matou. É nesse contexto. Então, a lei veio mostrar a condição do homem. E é interessante que em Romanos, no capítulo 1, Paulo, ele vem mostrando isso. Os gentios não tinham lei e falharam em conhecer a Deus, mesmo a natureza mostrando a assinatura do Criador. Os judeus tinham uma lei, mas também falharam. Está todo mundo debaixo do mesmo pecado. É farinha do mesmo saco. Judeus e gentios, tudo é farinha do mesmo saco. Todo mundo está debaixo do pecado. Aí Deus, Paulo, ele vem construindo esse entendimento. Judeus e gentios falharam, estão debaixo do pecado. Deus providenciou uma salvação, uma justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Aí Paulo vem argumentando isso em Romanos. Então, esse termo, a letra mata, é a lei mosaica. Ela mostra a condição pecaminosa do homem. Ela aguça o pecado e sentencia e mata o homem. E vai envolver outros ensinos, né? Realidade da nova criação. A gente Isso. costuma ensinar que uma criança, ela não nasce pecadora. Ela nasce Uhum. descendente do primeiro Adão. E, claro, do mesmo jeito que o pecado matou Adão instantaneamente, assim acontecerá também com a raça adâmica, com os descendentes do primeiro Adão. Porque quando o pecado é oferecido, a criança ou aquela. E, claro, não dá para se dizer com precisão em que fase da criança vai acontecer. Alguns falam a idade da razão. Biblicamente não existe essa terminologia, mas o fato é que o pecado vai ser oferecido, a criança não vai ter força para praticar a palavra de Deus, ela vai aceitar aquilo e morrer, haver uma ruptura. Se a gente for observar, por que Jesus teve que nascer de uma forma diferente, semelhante a Adão? A Bíblia diz em Romanos que ele nasceu em semelhança de carne pecaminosa. Se Jesus nascesse diretamente debaixo da raça adâmica, a raça adâmica foi amaldiçoada e condicionada a que, quando o pecado for oferecido, é aceito e morre espiritualmente. Jesus teve que nascer de uma forma sobrenatural, assim como Adão e Eva. Por isso ele teve que nascer em semelhança de carne pecaminosa. Por quê? Porque a mesma Bíblia que Jesus lia e conseguia absorver vida, foi a mesma Bíblia que os religiosos da época liam e não conseguiam absorver vida. Eles não conseguiam absorver a vida de Deus. Então, a lei ou a Bíblia no Antigo, a palavra de Deus no Antigo Testamento alimentava Jesus, mas não alimentou a raça adâmica, porque foi Adão quem condicionou isso. A gente vai entrar, claro, tem muitas outras passagens que a gente explica, mas é mais ou menos isso. Rapaz, muito bom, né? E, Marcelo, também vale salientar para as pessoas que estão ouvindo, né? Sobre a velha aliança e a nova aliança. Na velha aliança, o povo, Deus tratava com um povo que ainda não havia nascido de novo, né? Na É nova verdade. aliança é com um povo que agora o Espírito mora dentro deles. Mas tem algo comum nas duas alianças, que tanto na velha aliança como na nova continua, que é o Sim, fato do homem obedecer a Deus, sim, continuar obedecendo a Deus. Na nova aliança continua esse mesmo princípio, né? De obedecer a palavra do Senhor. E isso aí entra um pouco na questão da graça sem limite, sim, que as pessoas falam que você pode viver uma vida de qualquer jeito e que na nova aliança você está coberto, porque Jesus fez tudo por você. Se sim. engana, não é isso? É verdade. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre reivindicou a obediência do homem. Deus sempre Aí. reivindicou. Muitas pessoas acham que graça é uma autorização para pecar. Por exemplo, tem um filme de 007, 007 Permissão para Matar. Ele alegava Uhum. permissão da coroa britânica para fazer o que queria. Alguns acham que graça é um salvo-conduto, é uma permissão para pecar. Né? Eu posso pecar e não vai acontecer nada. Pelo contrário, a graça de Cristo é uma exigência superior à lei mosaica, até porque houve uma capacitação,
o que a lei não conseguiu fazer foi, a graça conseguiu recriar o homem, livrá-lo do pecado. Agora que o homem foi recriado e livre do pecado, ele pode viver de uma forma diferente do Antigo Testamento. Paulo disse, ele começa a argumentar isso, ele começa a dizer, ele começa as facetas do seu ministério. Ele fala, eu me fiz sem lei para as com que estão sem lei, embora estivesse debaixo da lei de Cristo, me fiz de judeu para com os judeus, embora eu não estivesse debaixo da lei. Aí Paulo ele vem argumentando isso. Eu faço tudo para salvar alguns. Só que tudo que Paulo fez, ele fez o que era lícito. Paulo não fez, ele não cometeu pecado. Paulo não cometeu nenhuma transgressão para salvar as pessoas, não. Esse tudo que ele fala, tudo eu faço, tudo o que a graça permite, tudo o que o Novo Testamento permite. Aí a gente vai lá para Judas. Judas fala que alguns querem transformar a graça de Cristo em libertinagem. Essa mensagem, infelizmente, tem se infiltrado na igreja, em que algumas pessoas falam, não, nós fomos resgatados da lei, nós não estamos debaixo da lei. Realmente, nós não estamos debaixo da lei mosaica, mas debaixo da lei de Cristo. Paulo fala que levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor. Só que o amor de Cristo é superior à lei mosaica. Por exemplo, Paulo disse, não adulterarás, não fornicarás, não cobiçarás a casa do teu próximo. Tudo na lei se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só que a graça de Cristo é superior, o amor de Cristo é superior. Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Quando um cristão ama o próximo assim como ele nos amou, esse cristão não vai cobiçar, não vai matar, não vai fazer nada contra o próximo. E tem mais. No Novo Testamento, Paulo disse, todo pecado é fora do corpo. Agora, aquele que se prostitui peca contra o próprio corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo foi de Cristo? Posso eu pegar o meu corpo e unir ao corpo de uma prostituta? Não saber que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? Paulo ele vem falando sobre isso, que ele nos comprou com um bom preço e agora nós devemos glorificar a Deus com os nossos corpos. Então, a partir do momento em que uma pessoa professou a fé em Cristo Jesus, ele mudou de reino e mudou de senhorio. Antes, a gente estava no reino de Satanás, Satanás era o nosso Senhor. Agora nós estamos no reino de Deus e Jesus Cristo é o nosso Senhor. E Jesus, como Senhor, tem todo o direito de dizer aquilo que a gente deve ou não fazer com a nossa vida e com o nosso corpo. Glória a Deus, que bênção, pai. Pergunta, Camila. Professor Marcelo, a matéria Justiça de Deus, com base em 2 Coríntios 5, 21, nos fala sobre Cristo ter sido feito, né, justiça. Queria que você comentasse um pouco, acrescentasse um pouco sobre a morte espiritual de Jesus. Sim. Sim, a Bíblia fala sobre uma identificação e uma substituição. O nosso Código Penal não permite isso. O quê? Uma pessoa cometeu um crime, foi presa, levantaram as provas, foi comprovado que ela cometeu crime, ela foi julgada e pronto, ela vai ser condenada, né? Mas de repente chega uma pessoa e fala, eu vou pagar a penalidade no teu lugar. Nossa Constituição, nosso Código Penal não permite isso, mas no mundo espiritual foi isso que aconteceu com Cristo e a humanidade. Quando Cristo foi à cruz, ele não foi crucificado equivocadamente, como alguns pensam, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não. A Bíblia diz em 2 Coríntios 13, 4, ele foi crucificado em fraqueza. Mateus 27, 46, ele foi desamparado. Isaías 53, 4 e 5, ele foi castigado. Isaías 53, 10, ele foi feito enfermo. Gálatas 3, 13, ele foi feito maldição. Segundo aos Coríntios 5, 21, ele foi feito pecado. Segundo aos Coríntios 8, 9, ele foi feito pobreza. Cristo ele foi pendurado no madeiro. Como? Ele foi em fraqueza, desamparado, castigado, feito enfermo, feito maldição, feito pecado e feito pobreza. E claro, por que Cristo sofreu? Ele sofreu para que hoje todo aquele que o confesse como Senhor e Salvador receba os benefícios que ele disponibilizou na cruz. E olha só, o texto é claro. Segundo aos Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado. Eu gosto da versão revisada, ela diz, Deus o fez pecado por nós. Bem,
Se Cristo foi feito pecado por mim e por cada irmão que está nos assistindo, nenhum cristão tem direito de dizer que é um pecador salvo pela graça. Porque Cristo foi feito pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça nele. Amém. A Isso mesmo. partir do momento em que um crente ele tem a ousadia, a coragem de dizer eu sou um pecador salvo pela graça, ele está dizendo que Cristo morreu em vão. Porque Cristo, se Cristo foi feito pecado, ele foi feito pecado para quê? Para que eu e todos nós fôssemos feitos justiça nele. Eu pergunto, você está nele? Então você já foi feito a justiça de Deus. Houve uma substituição. Ele sofreu em nosso lugar para que nós hoje não mais soframos. Ele pagou para que nós não mais pagássemos. E um preço não se paga duas vezes. A pergunta é, Cristo sofreu o pecado? Um crente viver em pecado glorifica a Deus? Não, o que glorifica a Deus, ele viver em justiça. Cristo sofreu enfermidade? Sofreu. Um crente viver doente glorifica a Deus? Não, o que glorifica ele andar sarado. Cristo sofreu a pobreza. Um crente andar pobre glorifica a Deus? Não, o que glorifica a Deus ele andar com necessidades supridas. Cristo sofreu o castigo. Hoje, um crente andar atormentado glorifica a Deus? Não, o que glorifica a Deus é um crente andar em paz e alegria. Então, ele sofreu para que nós não mais sofrêssemos. Eu não posso e não vou me esforçar para pagar o que Cristo já pagou. E o texto é claro. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A partir do momento que Cristo foi pendurado no madeiro, o pecado da humanidade, desde o pecado de Adão, o pecado da humanidade foi posto em Cristo, para que hoje todo aquele que eu confesse como Senhor e Salvador receba essa justificação. E só aproveitando o contexto, o pastor Wellington falou sobre essa mensagem perniciosa que tem se infiltrado na igreja, né? Sobre essa graça desgraçada, essa graça desequilibrada. E é interessante que essas pessoas que afirmam isso, elas falam o seguinte: ah, não, mas o sangue de Jesus é tão forte, que ele pagou os pecados do passado, do presente e do futuro. Então, eu posso pecar e já tenho uma conta pré-aprovada. Só que isso é perigoso, porque em Hebreus fala, se vivermos deliberadamente no pecado, já não resta sacrifício. Isso. Esses cristãos que estão planejando o pecado, vivendo deliberadamente no pecado, eles estão, como eu costumo dizer, por um fio de um cabelo de um sapo. Né? É uma linha muito tênue, brincando com o pecado. Eles podem colher consequências irreversíveis na vida deles. Geralmente as pessoas perguntam, professor Marcelo, um crente que comete um pecado, ele morre espiritualmente instantaneamente? Ele perde a salvação instantaneamente? Não, não perde instantaneamente. Só que ele pode perder inúmeros outros benefícios. Dependendo do que ele cometeu, se ele cometeu um homicídio, ele vai perder a liberdade. Dependendo do que ele cometeu, ele pode perder o emprego ou pode perder muitas outras bênçãos. Até perder a salvação, antes de perder a salvação, ele já tem perdido inúmeras outras bênçãos. Muito bom, Marcelo. Muito bom. Glória a Deus, cara. Outra coisa muito interessante, pessoal que está conectado, e é comum você ver também irmãos em Cristo Jesus, nascidos de novo, né, que se converteram, falar como se a sua natureza ainda não mudou, né? Diz, eu sou crente, mas meu braço não é. E por aí vai, né? Eu ainda sou pecador, e continua isso. E não entende que Cristo, quando se fez maldição em nosso lugar, né? Nós temos a causa e a consequência dessa maldição, né? Sim. No texto de Gálatas, capítulo 3, verso 13, e os versículos anteriores, ele fala da causa, né? Que a causa era a natureza do homem. Era pecadora, não tinha como ele obedecer a Deus. Sim. E ele sofria as consequências, né? Isso que você bem relatou aí, bem disse, né? Só que em Cristo Jesus houve uma mudança de natureza. Então, quando a gente se considera pecador depois de nascido de novo, nós estamos com crise de identidade, não é isso? É verdade, é verdade. Na verdade, o que eu creio, pastor, é o seguinte: essa mensagem de derrota, essa mensagem que nega essa obra consumada de Cristo, eu creio que é uma mensagem de Satanás. São espíritos doutrinadores que influenciam cristãos, porque qualquer ensino que queira nos furtar espiritualmente, que queira negar a obra consumada de Cristo Jesus, essa mensagem não vem de Deus, vem de Satanás.
né? A gente sabe que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Muitas vezes o ladrão vai querer roubar o teu dinheiro, mas vai querer roubar as tuas convicções, a revelação da palavra de Deus. Porque tendo a revelação, eu vou desfrutar dos benefícios que Cristo disponibilizou. E, infelizmente, é comum encontrarmos cristãos fazendo orações que nem bíblicas são. Por exemplo, eu já ouvi essa oração: ó Deus, eu que sou um pobre verme miserável, eu que não mereço as tuas bênçãos, eu que sou... Jesus Eu já não fiz. ensinou, pois é, Jesus não ensinou essa oração, Paulo não ensinou, Pedro não fez essa oração, João não fez, nem Judas Iscariote, na época que seguia Jesus, orou dessa forma. O que vai acontecer? O que vai acontecer com um cristão que faz esse tipo de oração? Em primeiro lugar, ele vai gerar uma consciência de indignidade. Ele vai achar que não está bom nem pronto o suficiente para desfrutar das bênçãos de Deus. Ele vai ver um crente condenado. E crente condenado é crente infrutífero na igreja. É aquele Verdade. crente que nunca vai desfrutar das bênçãos. Por quê? Porque acha que não pode, que não consegue. É isso que vai sair da boca dele. Tem até aqui no Nordeste chamam capote, galinha d'Angola, cocá ou guiné, em outros locais do Brasil. Como é que essa ave canta? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. É a canção de um cristão que não entende justiça ou não sabe orar. Vai viver fraco, né? E de fato vai viver aquém dos privilégios que Cristo desfrutou. Ora, se eu sou um cristão, ser cristão significa ser um seguidor de Cristo. Subentende-se isso. Existem até inúmeras literaturas, né? Nos passos de Jesus. A gente vê Isso. Jesus com alguma confissão dessa: ó Deus, eu que não mereço as tuas bênçãos, ó Deus, eu sou um pobre verme miserável. Não. Se eu sou cristão, se eu sou seguidor de Cristo, se Cristo foi feito pecado para que eu fosse justificado, eu tenho que ter uma confissão de justiça. Eu tenho que ter Isso. uma confissão da nova criação. E, de fato, a palavra confissão no grego é homologia, é falar a mesma coisa. Por que muitos cristãos não estão desfrutando das bênçãos de Deus? Porque estão tendo uma confissão contrária à realidade da nova criação, à realidade que Cristo disponibilizou. E a Bíblia já diz: como andarão dois juntos se não há em acordo? Deus diz que eu sou justiça, mas o crente insiste em dizer que ele é pecador. Como é que vai acontecer as bênçãos de Deus? Deus diz que o crente é justiça, mas ele diz que ainda é pecador. Desse jeito não dá, né? Tem que entrar em acordo. Ou Deus É muda ou verdade. o crente muda. E É Deus melhor não o vai crente mudar. mudar, né, mano? E Deus não vai mudar. Deus não vai voltar atrás daquilo que Cristo disponibilizou para nós. Se Cristo disponibilizou uma vida superior, se Cristo disponibilizou uma justiça, o que o crente tem que fazer? Ele tem que estudar e descobrir essa justiça. Muito bom aqui. A tua esposa está colocando aqui que você está falando bem rápido, tanta informação, aí ela diz assim, fica correndo, fica até difícil de acompanhar o raciocínio. É porque, é porque a gente só tem 8 minutos. Como É, teve, rapaz. né, esse percalço da questão da conexão, Uhum, inclusive outras lives foram prejudicadas pela conexão. O pessoal fica até uhum. brincando. Mas eu estou bem pertinho do equipamento, mas é porque esse horário, no prédio que eu moro, tem só a maioria da conexão é vivo. E como eu entendo, pelo que eu sei, é o seguinte: eles fornecem uma velocidade, a minha banda larga é fibra ótica de 100 MB, não deveria estar travando não, né? Mas como é um fluxo muito grande nesse horário, aí acaba congestionando. Não, Aí é eu estou falando verdade. rápido Sim. para a gente, né, recuperar o tempo. É, é verdade. Mas até a questão do tempo, que daqui a pouco vai começar a live lá do ministério, né? Isso. Eu estou na igreja, ainda vou para casa ainda, poder ouvir. Eu queria, Marcelo, tem algum lugar que tem material, o pessoal começar a te seguir, a ouvir também as ministrações no Instagram? Onde você É, aponta o local? assim, o que acontece, pastor? Eu tenho um Instagram, né? Eu tenho um Instagram. Agora, eu só tenho feito live a convite dos pastores. Eu decidi não fazer nenhuma live independente para não concorrer com a atenção que cada ovelha tem que ter no seu aprisco local. Então, assim, como eu sou um ministro itinerante, eu não tenho um rebanho. Eu não tenho um grupo de pessoas que, né? Mas quando geralmente algum pastor me convida, aí o pessoal fica me seguindo. Então, eu tenho meu Instagram, se alguém quiser, né, me seguir,
mas eu só tenho feito live a convite de pastores ou alguns outros ministros. Eu decidi fazer isso, justamente para evitar, porque às vezes, como por exemplo, daqui a alguns minutos vai ter a live oficial do Ministério. O Ministério, inclusive, lançou uma nota aconselhando os ministros para não ter uma concorrência, porque acaba sendo fogo amigo, né? Acaba sendo fogo amigo. Então eu faço isso. Eu não tenho feito nenhuma live independente. Mais na frente, quando passar toda essa situação e voltar à normalidade, eu voltar a ensinar no Rema, eu vou começar a fazer eu fiz um canal no YouTube para começar a tirar dúvida dos alunos referente à matéria específica. Vou separar 10 minutos para, de forma bem tranquila, tirar dúvidas específicas. Geralmente, assim, vai ser uma oficina da matéria específica, né? Porque eu pego dúvidas e aí vou esmiuçando tintim por tintim sobre aquela dúvida. 10 minutos de cada matéria. Então, já tenho esse canal no YouTube para deixar disponível. Até lá, eu tenho um canal, só que eu não estou alimentando o banco de dados. Uma vez que voltar o Rema, eu vou começar a fazer, né? E para deixar disponível para os irmãos, para os alunos do Rema, para quem quiser assistir. Às vezes, é uma dúvida que alguém tem especificamente, queria que um outro cristão for aprender sobre essa verdade. Aí é só compartilhar o link e a pessoa vai assistir. Muito bom, Marcelo. Inclusive, a Rafaela não é a sua esposa, não, que ela colocou aqui. Desculpa aí, Rafaela, ela ficou até rindo aqui, mas eu pensei que era. Viu? Mas muito obrigado, querido professor, né? Você é uma bênção, rapaz. A gente tem grande carinho por tua vida, por sua família. Um abraço à sua esposa, ao menino, né? E aqui é sua casa também, né? Amém. Quero te agradecer por você poder honrar esse convite nosso. Amém. Eu que queria agradecer, pastor. Inclusive, assim, eu tinha falado em outra live, Rafaela está grávida e está tá grávida. Eu não estou lembrado com quantas semanas ela está. Está com quantas semanas, amor? Ela não ouviu, não. Mas ela tá tendo alguns enjoos. Na gravidez de Emanuel, ela não teve os enjoos que está tendo agora, né? E segundo o que alguns dizem, é porque vai ser mulher, né? A gente está desejando uma mulher, mas o que vier é bem-vindo, né? Então, ela está lá trancada no quarto. Hoje ela teve muito enjoo, né? Então, e também eu queria agradecer, pastor, pelo convite. E eu queria incentivar os irmãos que estão nos assistindo, né? Como o próprio pastor trouxe uma boa notícia, né? De que o isolamento social tá aí em Resende tá chegando ao fim, chegou ao fim e tudo vai voltar à normalidade. E o que eu tenho percebido, pastor, toda essa situação que aconteceu, o fato dos irmãos não estarem indo para a igreja, não estar tendo aquele amor mútuo, aquele estímulo mútuo, quando voltar à normalidade, os irmãos vão valorizar muito mais. Aquelas pessoas que não tinham uma frequência nos cultos, elas mesmas vão valorizar a ida aos cultos e vão ver que nada se compara a estar todo mundo junto, naquele estímulo mútuo ao amor, à fé, né, a perseverança na palavra de Deus. Não é igual, não é da mesma forma. Então, muito pastor bom, Beto, Marcelo. obrigado pelo convite, viu? E obrigado também pelos irmãos que estão nos assistindo. E não perde a oportunidade de você cooperar, fazer parte do crescimento da igreja. Amém. Glória a Deus. Muito bom, Marcelo. Obrigado, viu? E, pessoal, vamos assistir agora a live do Ministério Verbo da Vida com a Dona Osmond, tá bom? Vai ser uma bênção, querido. Manda um abraço aí, Carlão. Um abraço, Marcelo. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Tchau, gente. Rapaz.